Perder um parente próximo pode ser bastante difícil e muitas vezes a morte ainda traz um desafio para os herdeiros, o inventário. Apesar do luto, é importante que os envolvidos estejam atentos aos prazos para evitar o pagamento de multas. Veja só. A morte de um familiar é um momento delicado, mas não se pode perder de vista as responsabilidades decorrentes de um falecimento. Por exemplo, a abertura do inventário. O inventário é a comprovação de tudo o que uma pessoa deixou ao morrer. Sejam dívidas, seja uma casa, um lote, uma caderneta de poupança, um carro, para ser distribuído entre os herdeiros depois de feito o pagamento das dívidas. O processo se inicia com a apresentação de documentos básicos do falecido e dos herdeiros. Primeiro de tudo, certidão de óbito da pessoa e o chamado título civil de quem está anunciando isso, ou seja, a sua certidão de nascimento, se for um filho, por exemplo, ou a certidão de casamento, se for o cônjuge. A primeira coisa é isso, tem que também informar o CPF, tanto da pessoa que morreu, quanto de quem está requerendo. Vai indicar quem são os herdeiros, que serão convocados e vão apresentar também os seus títulos civis, e serão apresentados os documentos comprobatórios do patrimônio a ser partilhado. O Código de Processo Civil determina o prazo de 60 dias para iniciar a abertura do inventário. No mesmo capítulo, estão previstas duas possibilidades: o inventário judicial, feito no fórum em uma das varas de sucessões e ausências, e a modalidade extrajudicial, que é realizada em um cartório de notas, por um tabelião. Esta última só acontece mediante algumas condições. A legislação prevê, para o inventário ser feito no cartório de notas, 3 requisitos básicos têm que ser cumpridos. O primeiro requisito: o falecido não ter deixado testamento. O segundo requisito é a questão da capacidade das partes. E o terceiro requisito, amigável e consensual. Não pode haver litígio. Elizabeth optou pelo extrajudicial. Ela e os 2 irmãos viveram momentos de apreensão para lidar com os trâmites. Para começar, dos documentos, para atualizar os documentos, e as taxas mesmo dos cartórios. A família criou um grupo em um aplicativo de mensagens para que os herdeiros agilizassem o repasse dos documentos necessários. Aí descobriram que nem tudo poderia ser resolvido em Belo Horizonte. A ação de inventário, seja ela judicial ou extrajudicial, deve ser aberta na última cidade onde a pessoa teve residência fixa antes do falecimento. Elizabeth teve que encaminhar toda a documentação para Dores do Indaiá, no interior de Minas Gerais. No momento final, a gente teve que ir para assinar, porque aí é nessa hora que você tem que se deslocar. O juiz explica que não são apenas os filhos, marido ou esposa que estão autorizados a abrir o inventário. Os pais ou avós também podem, os credores podem, os herdeiros instituídos em testamento também podem, o promotor de justiça, se não houver ninguém, pode, e até o Estado, porque ele tem interesse na arrecadação de tributos. E os tributos são questão importante. Cada estado pode ter uma sigla e um cálculo diferente para o Imposto de Transmissão de Bens. Em Minas Gerais, o nome utilizado é ITCD, Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Como ele é calculado? É fornecido ao fisco pelo inventariante a relação de bens. O que o falecido deixou? Bens móveis e bens imóveis. O fisco vai pegar a relação do patrimônio e vai tributar. Deixou um patrimônio de 100 mil reais, você tem um custo X. Um patrimônio de 1 milhão de reais tem um custo Y. E na via extrajudicial se cobra de forma diferente da judicial. Da judicial você soma todo o patrimônio e cobra um valor cheio, um valor único. Na via extrajudicial cobra-se imóvel por imóvel e os bens móveis e semoventes soma e cobra um valor só. O medo que muitas pessoas têm de pagar caro pelo inventário pode se intensificar se o prazo para dar início ao procedimento não for respeitado. Quanto mais se atrasa na abertura do inventário, mais custos vêm. Por quê? Você pode ter uma situação, você vai ter que pagar multa. Tá. Mas você tem um herdeiro que morreu, então tem que chamar os herdeiros do herdeiro. Vai trazer custos e mais atrasos. E não se diga que o Ministério Público ou que os juízes estão
intencionalmente retardando o processo. Não. É porque as partes é que não abriram na época e deixaram esse tipo de coisa acontecer. Melhor é seguir a dica da Elizabeth. Escolha bem que tipo de inventário prefere e não deixe o tempo passar. Para a gente foi mais viável, foi prático, né? E os valores também das taxas que foram cobrados também não foram valores assim que fora da realidade, que impedisse que a gente tivesse que, né, que a gente ouvia no início também, que poderia, grande chance de talvez ter que vender um imóvel para pagar uma taxa.